Olá, irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto online da Igreja Batista Regular Filadélfia. Te convido agora a adorarmos ao Senhor por aquilo que Ele é e tem feito em nossas vidas, na expectativa de um dia estarmos juntos para adorar ao Senhor aqui em família. Vamos passar agora para o momento da leitura da Palavra de Deus. Amados irmãos, iremos agora fazer uma leitura no livro de Hebreus, capítulo 10, dos versos 32 a 39. Hebreus, capítulo 10, versos 32 a 39. Diz assim a palavra de Deus: Lembrai-vos, porém, dos dias anteriores, em que, depois de iluminados, sustentastes grande luta e sofrimentos, ora expostos como espetáculo, tanto de opróbrio quanto de tribulações, ora tornando-vos coparticipantes com aqueles que desse modo foram tratados. Porque não somente vos compadecestes dos encarcerados, como também aceitastes com alegria o espólio dos vossos bens, tendo ciência de possuirdes vós mesmos patrimônio superior e durável. Não abandoneis, portanto, a vossa confiança, ela tem grande galardão. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé, e, se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Oremos. Senhor bendito e Pai nosso, te entregamos, Senhor, tudo que será feito neste momento, que Tu sejas engrandecido, honrado e louvado. Abençoa a nossa vida, cuida do nosso coração. Em Cristo, amém. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados.
nós iremos agora entoar uma canção que é de minha autoria, chamada Tua Graça Me Abraça. Eu quero convidar você a ouvi-la mais vezes para aprender, para que em breve nós possamos estar reunidos aqui na IBR Filadélfia, cantando esta canção para a glória de Deus. Doce Jesus, te quero exaltar, me conter é algo irreal. Fui marcado por teu amor, poderoso e irrefreável. Mediante a cruz me dobro, justiça própria não me acompanha mais. Ao Calvário me rendo, reconheço quem eu sou. Pobre pecador eu sou, salvo pela graça. Alegre eu cantarei, tua graça me abraça, tua graça me abraça. Doce Jesus, te quero exaltar, me conter é algo irreal. Fui marcado por teu amor, poderoso e irrefreável. Mediante a cruz me dobro, justiça própria não me acompanha mais. Ao Calvário me rendo, reconheço quem eu sou. Pobre pecador eu sou, salvo pela graça. Alegre eu cantarei, tua graça me abraça, tua graça me abraça, tua graça me abraça. Faça o sofrimento valer a pena. Qual é o teu sofrimento ou a tua dor hoje? É uma frustração no trabalho? Um problema, um conflito com a família? É uma questão de saúde, enfermidade? Você já se perguntou por que é que o justo sofre? Por que é que alguém que vive uma vida em honestidade, em fidelidade a Deus, acaba também sofrendo as agruras, as dores, o sofrimento desta vida aqui? Estou aqui nesse momento para te dizer uma palavra de esclarecimento. Essa palavra é que de fato o justo pode sofrer, mas nós podemos fazer o nosso sofrimento valer a pena como Jesus fez. Faça o seu sofrimento valer a pena.
É o recado que o Senhor nos traz a partir do texto de 1 Pedro, capítulo 3. Convido você a abrir e a conferir comigo. 1 Pedro 3, a partir do versículo 13. 1 Pedro 3, a partir do versículo 13, quando o texto diz: ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Vimos no sermão passado que a regra geral é que aquele que é zeloso, devoto do que é bom, do que é justo, em regra tem uma vida melhor. No entanto, o verso 14 diz: mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. É fato que quem é bom ou justo nessa vida sofre menos, mas mesmo assim os justos sofrem. Mesmo assim os justos têm uma cota de sofrimento a sofrerem nessa vida. Mas ainda que isso aconteça com você, bem-aventurado, diz o texto. Você é feliz, você é abençoado mesmo assim. Por isso nós não devemos nos amedrontar, diz o versículo 14. Portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Não devemos ficar angustiados com as prováveis afrontas que nós recebemos nessa terra como justos e pessoas bondosas. Antes, devemos blindar os nossos corações com o quê? Versículo 15. Santificar a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, devemos blindar nossos corações para que quando o sofrimento chegar, possamos resistir a esse sofrimento, santificando a Cristo, tendo Cristo como centro das nossas vidas, aquele que é o mais importante, entonizando Cristo, reconhecendo sua soberania, sua grandeza, seu poder sobre toda a existência e sobre o nosso sofrimento. Em segundo lugar, dentro desse aspecto, estando preparado para responder a quem nos apertar, a quem nos pedir a razão da nossa fé. Irmãos, nós temos que estar sofrendo nessa vida com a perspectiva correta. E a perspectiva correta é olhando para a recompensa eterna. O sofrimento vale a pena quando a alma não é pequena. Uma recompensa eterna ela não cabe numa alma pequena. Uma alma grande é uma alma que não se satisfaz com as recompensas terrenas. Você tem uma alma grande ou uma alma pequena? Um poema que eu fiz esses dias diz assim: feliz é quem sofre por causa da justiça. Coragem feitiça alguém nobre. Coloca num cofre bens para o futuro e luta sem paga no hoje, no agora, no que vai embora, esperança propaga. Essa esperança que nós propagamos ao não basear nossas vidas na recompensa imediata, mas na futura, é uma esperança guardada, reservada em Cristo, lá nos céus, como diz Pedro já no capítulo 1, versículo 3 da sua carta. É uma esperança que fomos regenerados para vivê-la. É uma esperança que tem como características a sua incorruptibilidade, a sua realidade que não existe mancha, a sua imarcessibilidade. É uma herança reservada, guardada, não aqui, mas para a eternidade, em nosso favor. Se quisermos estar blindados contra o mal, devemos estar preparados para proclamar a esperança da glória que está reservada para todos os que creem na eternidade. De fato, devemos ter profunda convicção de que o sofrimento pela justiça vale a pena por causa das recompensas eternas que isso vai me trazer. O texto, então, continua dizendo da forma correta de fazermos isso, a partir do versículo 16, que é fazendo com mansidão e temor. E qual é essa ideia aqui? A ideia é que os advogados, nesse contexto de apologistas, já que devemos ser, costumeiramente usam argumentos apelativos, baixos, para desestabilizar os adversários. Mas nós não vamos usar desses argumentos ao retorquirmos, ao resistirmos aos ataques dos nossos inimigos. Não vamos usar. Usaremos de estratégias que relacionam-se com humildade, mansidão, cortesia. Não vamos rebater com palavras raivosas aqueles que vêm contra nós para nos ferir. Devemos argumentar em prol da fé mansa de Cristo, com toda mansidão como Cristo. Devemos professar a fé respeitosa de Cristo com todo temor a Deus e respeito aos homens, como Cristo fez. E nesse processo, nessa finalidade, ajuda muito a entendermos o binômio mansidão e temor. O que é que isso significa? Devemos então argumentar em prol da nossa fé, fortalecendo nosso coração com a boa consciência, conservando ali a moral, tendo o discernimento para saber o certo e errado, as palavras corretas no momento correto em que alguém nos ferir. De fato, a busca em tudo isso é um resultado proveitoso, vitorioso na nossa argumentação, trazendo assim então vergonha, confusão, humilhação àqueles que nos acusam, que nos perseguem, que nos maltratam,
que nos acusam falsamente com calúnia e difamação. Irmãos, nós temos para vencer nesse processo de ataque dos inimigos ao nosso redor em nossos dias, o maior padrão que existe no mundo inteiro, que é Jesus Cristo. E é isso que o apóstolo vai trazer no verso 18. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. De fato, Jesus é o nosso maior padrão para reagirmos corretamente ao sofrimento e fazermos ele valer a pena. Jesus é aquele único que esteve preparado no sofrimento porque tinha a perspectiva da vitória final. Assim também devemos ser nós. Jesus sofreu um sofrimento duro, pesado, que resultou até mesmo em morte. Mas mesmo assim ele venceu tudo isso na perspectiva de que iria vencer ao final, de que de fato iria vencer a morte ao terceiro dia, ressurgir e com isso trazer a vitória contra o sofrimento que ele estava passando. De fato, era um Deus que jamais tinha errado e que, encarnado em homem, pôde suportar a dor que era para nós, o castigo que era para nós. E a finalidade então dele foi, como diz o texto, levar a todos nós a Deus, a sua presença, por causa da sua morte, da sua vida, do seu sacrifício. Ele sofreu então a pena eterna por nós. Foi privado da carne por causa de crimes que ele nunca cometeu. Entretanto, esse sofrimento não foi em vão. Ele sofreu, como diz o texto, morto-se na carne, mas vivificado no Espírito. Essa expressão vivificado no Espírito significa que Jesus foi ressuscitado, foi trazido à vida no Espírito Santo. De fato, o sofrimento dele valeu a pena porque ele penetrou a tumba da morte, mas ao terceiro dia, na força do Espírito, arrancou a sua tampa. Ele pareceu ali então derrotado de forma humilhante pelo mal e pelas hostes inimigas que o cercavam. Mas no final, aquela sua aparente derrota foi a maior estratégia divina para vencer gloriosamente o mal. Verso 19 e 20 diz: no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. Falei que íamos trabalhar essa passagem hoje, que é uma das mais difíceis do texto bíblico. Até mesmo Lutero disse que nunca entendeu direito essa passagem. Mas podemos então tentar de forma bem tranquila e natural ver qual é a maior naturalidade que o texto nos passa a partir dessa perspectiva. Já vimos que o sofrimento de Jesus valeu a pena porque ele sofreu o sofrimento da morte, mas foi ressuscitado, vivificado pelo Espírito Santo. Nesse estado então de ressurreto, vitorioso sobre a morte, Jesus declarou sua vitória sobre as potestades inimigas. Aqui nos diz Pedro 3,19, que ele foi e pregou aos espíritos em prisão. O que isso quer dizer? Quando o texto diz que ele foi e pregou aos espíritos em prisão, está dizendo que Jesus foi e proclamou aos espíritos em prisão a sua vitória sobre a morte. John MacArthur vai dizer que o abismo é habitado por demônios presos que estão ali desde os tempos de Noé. Eles foram presos por causa do excesso de maldade. Para contra esses demônios, simbolicamente, Jesus foi e declarou a sua vitória sobre todas as hostes inimigas. Micaelis afirma que os espíritos desobedientes de muito tempo atrás ainda existem, e não é improvável que Pedro tenha visto sua influência por trás do ridículo e da calúnia que os pagãos traziam contra os irmãos que ali se opunham ativamente ao movimento cristão em seus dias. Irmãos, a ressurreição de Jesus, a vitória dele sobre a morte, o fato de ele ter sido vivificado no Espírito, é a pedra de toque da religião cristã. De fato, o cristianismo se distancia de todas as outras religiões por causa da realidade de que o Deus homem, Deus se encarnou em homem, tornou-se homem, voltou da morte, venceu a própria morte e assim também pode fazer com que os seus seguidores vençam a morte. Nesse contexto, então, a ideia de Pedro é dizer que o poder de Deus restringiu os poderes do mal. A morte e ressurreição de Jesus, por causa dela, os cristãos não precisam mais ter medo do sofrimento, da perseguição que se acomete contra nós nessa terra. Osborne vai dizer que Jesus, após sua morte e ressurreição, durante a sua ascensão ao Pai, desarmou os espíritos e os conduziu então em um triunfo do tipo romano através dos céus. O que é que ele quis dizer com isso? Aqui nós podemos relembrar o texto de Paulo, Colossenses 2, 14 e 15,
onde Paulo diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A morte de Jesus cancelou a condenação que nós merecíamos. Na cruz, o nosso Mestre suportou toda a pena por causa da lei divina descumprida em nós. E ali então, enquanto nosso Mestre sangrava, aparentemente humilhado e derrotado, enquanto todo mundo espiritual maligno vibrava por causa da sua aparente derrota, Jesus apenas preparava-se para derrotar cabalmente e definitivamente as forças inimigas. Ao terceiro dia, ressurreto, Jesus colocou Satanás e todas as suas hostes em desprezo cósmico. A cruz do nosso Cristo, irmãos, não foi a sua derrota, mas a sua vitória final contra o mal. Como um general romano que conduzia as suas tropas gloriosamente, voltando de uma guerra em que ele venceu, entrando no centro da cidade, quando todo o povo batia palma ao seu redor e louvava e exaltava aquele general, aquele imperador, por causa daquela grande vitória que tinha acabado de acontecer. Assim também fez Jesus, quando ressurreto, assunto aos céus. Saiu exaltado, saiu com glória, com honra, com louvor, a parte de todas as criaturas celestes, humilhando todas as forças inimigas. E foi nesse sentido que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão. Foi no sentido de proclamar a sua vitória sobre toda a força ou as hostes inimigas. A mensagem de Pedro, então, aqui, nesse contexto, fica claro. Embora Jesus tenha sofrido a morte em termos do seu corpo, o Espírito o ressuscitou e sobre a morte ele saiu vitorioso. Da mesma forma, todos nós que sofremos nessa vida, seja aqueles irmãos do século I, seja nós hoje, não precisamos mais temer o sofrimento, mas podemos fazer o sofrimento valer a pena. Porque se Jesus sofreu e depois venceu o sofrimento e a morte, também nós, os que o seguimos, sofreremos, mas quem pertence a Cristo, mesmo enfrentando o sofrimento, compartilhará também da sua vitória sobre o sofrimento. Quando o verso diz que Jesus foi e pregou aos espíritos em prisão, diz que ele proclamou sobre vitória, sobre os espíritos demoníacos, após sua morte e ressurreição. Da mesma maneira, irmãos, é importante então que todos nós, os fiéis, sofredores de Cristo, entendamos que nós sofreremos nessa terra, mas triunfaremos vitoriosamente no dia final. Da mesma forma, aconteceu com os nossos irmãos que viviam na época de Noé. E a partir de agora a gente então entra no versículo 20 do capítulo 3 de 1 Pedro, onde Pedro vai dizer: os quais no outro tempo, falando dos espíritos, foram desobedientes quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas, foram salvos através da água. Como os crentes na época de Noé, como os salvos na época de Pedro, como os eleitos de Deus também em nossa época, nós somos salvos ou resgatados, sempre fomos, em meio a dilúvios, tempestades e julgamentos divinos sobre essa terra contra aqueles que não amam. A minoria dos homens e mulheres da terra, os tementes a Deus, como foi a minoria na época de Noé, 8 pessoas apenas. Essa minoria, esse remanescente, como diz o profeta Isaías, sempre será salvo por causa da sua fé e seu amor a Deus. De fato, assim como aqueles 8 foram salvos na arca de Noé, salvos no meio do castigo divino, através da água, salvos no meio das águas do dilúvio, nós também seremos salvos, mesmo em meio às mais duras perseguições e sofrimentos, cataclismas, pandemias e castigos de Deus derramados sobre a terra. A expressão lá no texto aqui, salvos através da água, quer dizer essa ideia de que eles foram resgatados ou protegidos mesmo no meio de um dilúvio, de uma tempestade grandiosa mundial. Mesmo assim eles foram salvos e protegidos e guardados do afogamento. Mas o que é que
tudo isso tem a ver com a ideia do batismo, que agora Pedro começa a falar. Bem, versículo 21, capítulo 3 de 1 Pedro, vai dizer: a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A palavra aqui grega para figurando é a palavra antítipos, que é a ideia de símbolo. De fato, essa palavra aqui ela era usada naquele contexto do primeiro século como a descrição de uma impressão deixada em uma superfície por um selo. Pedro vê aqui a imagem do dilúvio como um paralelo ao batismo, pois aqui a água simboliza o julgamento de Deus sobre o pecado e a libertação para uma nova vida, assim como também a gente faz isso com o batismo hoje. A única maneira dos crentes na história passar de um estado de rebelião pecaminosa contra Deus para uma nova vida é por meio das águas de julgamento divinos. Noé e sua família fizeram isso simbolicamente ali na arca. Jesus, por exemplo, falou da sua morte iminente como um batismo, quando em nosso nome ele suportou então o julgamento da ira de Deus. Assim como a arca suportou o julgamento da ira de Deus sobre aquele povo naquela época, Jesus suportou o julgamento de Deus sobre as nações em nosso lugar, em nossa época. Nesse sentido, então, a gente pode dizer que para aquela época Jesus foi a arca. Para hoje, Jesus é a arca que nos salva do dilúvio da condenação eterna trazida por Deus para toda a humanidade. D.A. Carson, um grande estudioso da palavra, vai dizer que assim como as águas caóticas do dilúvio foram o agente de destruição, também as águas do batismo são águas de destruição. Na teologia do Novo Testamento, entretanto, os crentes sobrevivem às águas batismais, que lidam com a morte porque são batizados com Cristo. Eles são resgatados da morte por meio da ressurreição. Fecha aspas. Irmãos e amigos, o batismo ou o mergulho do crente nas águas aponta a sua morte ou destruição para o mundo e para si mesmo, assim como Noé foi libertado das tempestuosas águas do dilúvio ali pela arca, os crentes também foram salvos das tempestuosas águas da condenação eterna que Deus derramaria sobre nós em virtude do triunfo de Cristo sobre a morte. Sendo aqui ainda mais didático, tentando ainda mais um pouco simplificar essa ideia, o verso 21, podemos dizer que as pessoas na arca correspondem a cristãos. As águas do dilúvio correspondem à água do batismo. E a fuga da família de Noé do afogamento corresponde à salvação espiritual dos crentes. Em outras palavras, quando Pedro traz aqui o exemplo da arca, o exemplo do dilúvio, Pedro está fazendo uma comparação com o nosso batismo. Lembra, as águas do dilúvio representam a destruição total da terra. E quando o povo de Deus estava ali, os 8, na arca, no meio daquelas águas, é como se eles estivessem sendo destruídos, sendo completamente ali julgados por Deus. Só que eles estavam pela fé protegidos pela arca e por isso não foram literalmente destruídos, ao contrário do resto do mundo. Da mesma forma, nós, quando nós nos batizamos pela água, simbolicamente, a gente morre também, mergulha na água e morre para si mesmo, morre para o mundo. Mas assim como aqueles irmãos estavam protegidos pela arca, nós estamos protegidos pela fé em Cristo. Por mais que a gente morra para si mesmo, na destruição de si mesmo, do pecado, se entregando a Deus, morrendo para si mesmo, em Cristo nós estamos protegidos. E por isso nós não somos destruídos totalmente. De fato, nós estamos, na verdade, sendo salvos, como foram aqueles irmãos em meio à arca, naquele dilúvio. Dessa forma, a gente tem então que entender que, como o batismo simboliza a morte para o mundo e nova vida salva em Cristo, as águas do dilúvio simbolizaram a morte daquelas 8 pessoas para o mundo e a salvação delas pela arca simbolizaram a sua salvação em Cristo. É claro, irmãos, que em tudo isso, Pedro não estava interessado em aqui declarar uma forma de salvação batismal, como se um rito, uma forma metodológica pudesse salvar a vida de uma pessoa. Pedro está interessado no efeito espiritual do batismo. Verso 21 ele vai dizer que
não é a remoção da imundície da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo. A oração aqui, quando ele diz, não sendo a remoção da imundície da carne, Pedro está dizendo que o batismo que salva não é aquele que despoja, que tira, que limpa as impurezas externas do nosso corpo, mas de fato é aquilo que transforma a nossa vida por dentro. A ideia aqui, então, que Pedro está querendo trazer é que o batismo que de fato salva a vida de uma pessoa é aquele batismo que está muito além do aspecto externo. De fato, um teólogo vai sintetizar dizendo que qualquer noção de que o batismo é inerentemente salvador está descartada, pois a questão é que a água em si mesmo não limpa magicamente a vida de uma pessoa. A água remove a sujeira da pele, mas o batismo espiritual, aquele que salva, ele de fato retira as impurezas do coração. A declaração então sobre a remoção da sujeira é feita para os crentes que não entendam, para que eles não entendam o batismo mecanicamente ou superficialmente. A ideia então é que eles devem de fato atender o que realmente está acontecendo, que é a limpeza e a purificação interna. A verdade então sobre o batismo nesse contexto, ela ainda é de grande relevância até mesmo para os nossos dias. É fato que ainda hoje as pessoas estão pensando que, muitas pessoas pensam que atos externos, como ir à igreja, ir para uma missa, ser batizado apenas pela água, somente isso vai levar você a ser salvo. Mas isso não é verdade. Pedro deixa claro nesse texto de que o batismo que salva não é a remoção da imundície da carne, não é a limpeza externa, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus. O que é que significa isso? A indagação de uma boa consciência. Indagação aqui, essa palavra, no seu original, traz a ideia de apelo, de compromisso, de promessa, de juramento. A ideia aqui é que o que salva verdadeiramente uma pessoa, o batismo verdadeiro, é o pedido, é o clamor a Deus por uma boa consciência, ou seja, clamar a Deus o perdão completo dos pecados, para que a minha culpa seja retirada sobre mim. É essa vida de entrega a Deus, arrependimento e confiança no seu perdão completo, que de fato purifica e lava o interior do coração humano. O batismo verdadeiro, então, não é um ritual externo, Pedro está dizendo, mas aquele que muda a vida de verdade completamente, nos leva a viver então uma vida de acordo com a vontade de Cristo, com a consciência tranquila diante dele. Por isso, ele fala indagação de uma boa consciência. Na verdade, o apóstolo já tinha falado sobre essa importância da consciência nesse relacionamento com Deus em 1 Pedro 2,19, quando ele disse que é grato que alguém suporte tristeza, sofrendo injustamente, por motivo de sua consciência para com Deus. O que é que o apóstolo está dizendo aqui? A partir da consciência, uma vida a partir da consciência para com Deus, ou em temor reverente na presença de Deus, é o que realmente, irmãos, identifica uma verdadeira salvação. Gruden vai dizer que nós não chegamos ao batismo porque temos uma boa consciência, que não nos acusa de ter feito mal, mas precisamente porque nos sentimos culpados e necessitamos de perdão e renovação. É exatamente por isso que a gente vem até Deus. Quando o Espírito dele nos toca, nos regenera, nós vemos os nossos pecados e muitos erros. Isso nos leva a ter uma entrega completa a Deus, um arrependimento completo diante de Deus, um clamor por perdão, por purificação da consciência diante do Senhor. E isso é a atitude de um batismo espiritual verdadeiro, que realmente transforma a vida por dentro, pela fé na ressurreição de Jesus e na sua vitória sobre a morte, que nos purifica de todo o pecado. É por isso que essa fé tem que ser por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o instrumento de poder que purifica uma vida e que de fato batiza espiritualmente uma vida, é uma fé sincera e verdadeira na morte e ressurreição de Jesus. É essa fé que purifica, transforma e limpa um coração e uma mente, que nos livra da culpa e nos faz ter uma consciência tranquila diante do Senhor. O batismo então nos salva não por qualquer virtude em si, mas pelos efeitos da ressurreição de Jesus. E aí chegamos no verso 22, onde Jesus então é exaltado, ocupa uma cadeira à direita de Deus, ao lado de Deus, superior a qualquer poder hostil sobre essa terra.
O verso 22 então vai nos dizer que o qual depois de ir para o céu, Jesus, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados os anjos e potestades e poderes. Depois que Jesus foi assunto aos céus, triunfando sobre os seus inimigos, como fala lá o verso inicial, no verso 19. Jesus então sentou à destra de Deus ali. Começou a reinar com a grandeza de um Deus, com a grandeza divina. Essa é a ideia de sentar à direita de Deus. E a partir desse momento então, todas as forças celestiais malignas, como os espíritos em prisão, autoridades espirituais e humanas, todas as autoridades estão debaixo do controle soberano de Cristo. E por isso Ele pode nos dar vitória contra toda perseguição e sofrimento que autoridades e poderes venham trazer sobre nós. Porque assim como Ele sofreu, venceu a morte, também pode fazer com que a gente vença o sofrimento a partir da morte dele em nosso lugar. Porque Ele venceu a morte, porque Ele venceu o sofrimento, nós também podemos vencer. E essa é a ideia do apóstolo desse verso. Concluímos, irmãos, esse texto nos chamando a fazer o sofrimento valer a pena. De fato, Pedro encerra com o maior de todos os exemplos que poderia nos trazer, para que possamos aprender a ter uma vida que o sofrimento não seja um obstáculo para continuar, um obstáculo para viver feliz, um obstáculo para viver em paz. Olhemos para Cristo, vejamos como Ele agiu, como Ele foi vitorioso sobre o sofrimento. E a partir desse exemplo maior de Cristo em nossas vidas, também possamos sair vitoriosos sobre o sofrimento. Faça o sofrimento valer a pena. Sempre quando o sofrimento bater na sua porta, olhe para Cristo. Olhe para Cristo e veja o que Ele já fez na história e vai fazer ainda na história. Olhe para Cristo, veja que o seu sofrimento foi apenas um trampolim para uma glória maior, uma vitória maior, uma recompensa muito maior. Assim também é o sofrimento na vida daqueles que amam a Deus. Por isso descanse, tranquilize o seu coração, pacifique a sua alma em dias de sofrimento. Porque todo sofrimento na vida de um crente é passageiro. Como diz um poeta brasileiro, toda dor é por enquanto para quem ama a Cristo. Lembre disso, fortaleça-se com essa palavra, descanse nessa verdade. E desde já se alegre, mesmo no sofrimento, lembrando de que Cristo já triunfou sobre todo o mal, sobre toda dor. Está garantido um lugar meu e seu, na glória celeste, na herança celeste, que nos espera. E naquele dia, naquele lugar, não teremos mais nenhum sofrimento, nenhuma dor, nenhum medo. Lembre, rememore, fortaleça seu coração com essa maravilhosa esperança. Faça o sofrimento valer a pena. Vamos orar. Pai, abençoa a cada um que está sofrendo ou que vai sofrer em sua vida. Protege seu coração, blinda o seu coração, fortalece seu coração com a presença maravilhosa de Jesus, fazendo-os lembrar da vitória, do triunfo de Jesus sobre os inimigos, da vitória de Jesus sobre o sofrimento, a dor e o mal. Que essa lembrança nos fortaleça para sermos pacientes com o sofrimento de agora, lembrando que ele é apenas um instrumento de uma glória maior futura, de uma recompensa maior futura, como foi na vida de Jesus. Em nome dele oramos. Amém.